Graça e paz para todos vocês, meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas. Aqui é o vosso irmãozinho que vos dá um pouquinho da palavra do Senhor. Eu espero que vocês possam gostar daquilo que podemos apresentar hoje. Tudo bem, meus irmãozinhos? Então eu quero ler Antes eu quero deixar para você a senha do canal. É @o irmãozinho 7969 YouTube. Só clicar lá na foto do irmãozinho pequenininho, depois da maiorzinho, já abre o canal de vídeo para você. Tudo bem? Eu espero que nós possamos ser um bom companheiro aqui esta tarde para vocês. O texto que nós vamos ler está em 1 Coríntios, no capítulo 15. Essa aqui é a segunda parte já da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, viu? Então esse aqui, nós vamos começar ele aqui no versículo 16 da ressurreição do Senhor Jesus, tá? Tem muita confusão aí no mercado sobre a ressurreição do Senhor Jesus, tá? Muita, não é pouca não, tá? Muitas pessoas não estão entendendo direito e o pessoal não está nem aí para isso não, tá? O negócio dele é o seguinte, é falar e tá falando e tá bom? Então, eu quero que Deus abençoe, que nós possamos fazer uma boa lição e você possa entender perfeitamente aquilo que está sendo falado. Se você entender pelo menos 2 palavrinhas, eu vou ficar contente. Imagina Jesus, hein? Então, 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 16, que diz assim: porque se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. Paulo está dizendo que estava naquele dia que não existia ressurreição. Então, Paulo está dizendo, se os mortos não foi, Cristo então também não foi. É o que eles diziam na época, tá? Seriam os fariseus. O 17 diz assim: e se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé, e ainda estáis nos vossos pecados. Porque se Cristo não morreu, o pessoal não estaria no pecado ainda, que era o pecado da Torá, da lei, né? Então agora nós vamos para o 18. Logo também os que dormem em Cristo estão perdidos. Ficou todo esse tempo aguardando Jesus e agora não tem ressurreição. Um exemplo, né, que era o que o pessoal lá dizia, os fariseus diziam, tá? O 19. Se é só para essa vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lastima. Eu não sei o que significa exato, mas seria, na nossa palavra, assim. Então você está muito ignorante, você está esperando alguma coisa que não existe e nem vai existir. Você está esperando o quê? Esperando o vento passar? Um exemplo, tá? Agora aqui essa língua, eu não sei latim, ou o que foi que ele quis dizer aqui, tá? Essa daqui eu também não entendi. Lastima, tá? Os mais dignos de lastima, seria de engano, eu creio, tá? Seria isso, tá? Que está dizendo aqui que seria os mais terrível do engano. O 20. Mas, na verdade, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, Cristo era o primeiro deles que havia ressuscitado. Porque, assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. E Paulo só está confirmando só, tá? Dos que era Adão, do pessoal daquela época lá que estava, e o que estava sendo dito, que a Bíblia diz que Jesus havia de ressuscitar o terceiro dia. Pois, como em Adão todos morrem,
do mesmo modo, em Cristo todos serão vivificados. Quer dizer, é a vida eterna, né? Você é pai desse corpo que está na carne, nós entramos no ventre da nossa mãe para revestir de carne e sangue. A carne e sangue não herda o reino de Deus, tá? É o Espírito, esse reino é do Senhor. Nós morreu, nosso espírito já vai direto para o Senhor, tá? Outro destinatário para nós. Eu, por exemplo, eu só sei de uma coisa, é de estar com o Senhor. Ele é o Criador, não tem lugar melhor do mundo para que eu, por exemplo, esteja, tá? Eu penso assim, pelo menos. Eu espero que todos nós podemos pensar também desse mesmo jeito, né? E aqui, cada um, porém, na sua ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Aqui Paulo já está dizendo o seguinte, a ressurreição é uma, a segunda vinda do Jesus é outra, após a ressurreição, tá? Ele está falando aqui já, ó, após o que é de Cristo na sua segunda vinda. A segunda vinda é quando Jesus já veio para aplicar o juízo final em Israel. Não confunda isso com o juízo final para o mundo, tá? O mundo daquela época era Israel, tá? Era o povo de Deus, os judeus, que eram os povos de Deus. E o juízo veio e foi para eles, o juízo final. Muita gente fica esticando para não mexer nas coisas, e vai remendando, e coloca o Brasil no negócio, e coloca os Estados Unidos no negócio. Não tem nada a ver. A Bíblia está falando de Israel. Então põe isso na sua cabeça. É de Israel. O juízo foi para o povo judeus, porque eles não tinham jeito. Jesus viu que não tinha jeito mais, a idolatria era tanta, eles nem sequer ligavam por Jesus dando livramento, dando comida, dando tudo para eles, e ele, ó, não está vendo ele? Então eu vou matar um pedacinho de pau lá, um pedacinho de pedra, que Jesus não tinha naquela época não, um pedacinho de pedra, e vamos estar aí adorando, um bezerro de ouro, que nem foi na época que foi feito, né? Então vamos estar adorando. E hoje a idolatria, você vê que nós, eu não sei não, mas acho que nós somos campeão da idolatria. Nós que eu falo é o Brasil, tá? Somos campeão da idolatria. Eu nunca vi qualquer pedacinho de pau, o nego tá atrás. Não sei o que, não sei o que, e não sei o que, e o outro virou santo, não sei o que. O único santo é Jesus Cristo. Esse é o único santo, não existe. Ser humano é tudo mentiroso. Somos alimento da terra, esse corpo meu, seu. Alimento da terra. Nós não somos nada. Nós somos alguma coisa quando o Espírito do Senhor dá para nós uma rica oportunidade para nós dizer uma palavra boa para o irmão, para a irmã, que seja profeta aquela palavra e que ele se enche o coração dele de alegria. Tá? Isso aí é que nós devemos regozijar na presença do Senhor. Tá? Esse é o meio que nós temos para regozijar na presença do Senhor Jesus, tá? Reconhecer, Ele é tudo em nós. Nós não somos nada, mas Ele é tudo. Se Ele tirou o Espírito dentro de nós, cai um monte de carne podre, já cai apodrecendo. O ser humano acaba de morrer, daí meia hora já está fedendo já. Então fica todo mundo assim, a carne humana, tá? Então, meus irmãos, nós devemos tomar muito cuidado com pequenos detalhes, né? Esse aqui que diz cada um e da sua vinda, a segunda vinda de Jesus, está lá em Mateus 24, do versículo 29 ao 35. Ali está a segunda vinda do Senhor Jesus. Tá? O 34 é o mais crucial. Tá? Ali está decidido tudo numa só palavra. Palavra simples. Essa geração não passará. Passará todas as minhas palavras, mas essa geração não passa, seria seu juízo final. E muitos ficam negando que não teve, tá? Lá está escrito, quando o general Tito invadiu Israel para acabar, o juízo final era isso, massacrou, não saiu ninguém vivo de Israel, tá? Os vivos que saíram de Israel foi para a escravidão. E os outros, Deus já tinha mandado retirar, mandou o oráculo dele lá retirar antes do exército romano invadir Israel, tá? Já estava na Pérea, e Jesus já havia separado deles lá. Esses foram que sobreviveu na época, no ano 70, foi isso, tá bom, meus irmãozinhos? Eu espero que
você tem entendido pelo menos um pouquinho que a ressurreição, o nego abre muito ar nisso aí, muito conversa fiada, tá? E você às vezes está falando e nem sabe o que ele está falando, porque ele está falando mentira. O 24 diz assim: então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Filho seja Jesus, tá? O Pai. Quando houver destruído todo domínio e toda autoridade, todo poder, seria o poder do mal, né? Quer dizer que, tá? Quando tivesse sido tudo destruído, o reino é entregado e voltava a reinar de novo, que seria o mesmo Jesus, tá? 25. Pois é necessário que ele reina até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Está bem claro para nós, né? Aí diz aqui no 26. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Por que eu estou dizendo isso aqui? A morte, quando antes da ressurreição de Jesus, era assim: a pessoa que morria, o espírito ficava no túmulo junto com ele, tá? O corpo. Aí quando ele ouvisse aquele lá, a trombeta tocar, que é a voz de Deus no caso, tá? Quando fala trombeta tocar, é a voz de Deus que Jesus está falando. Que mandou lá quando desceu, você vê que você pode ver lá em Mateus 24, está dizendo que ele mandou seus quatro anjos, eu acho que é anjo, não tenho certeza, mas eu acho que é anjo mesmo que está dizendo. Mandou os seus anjos a juntar os quatro ventos, todo que era dele, nos quatro ventos, nos quatro cantos do planeta, tá? Planeta, no caso de Israel, tá? Que está sendo dito aqui. Então, ele mandou juntar tudo. Seria aqueles que estavam dormindo lá. Então, por que que ele disse a Pedro que a morte não prevaleceria contra a sua igreja? A igreja que ele disse era isso, porque ele é a igreja. Jesus é a igreja. Ele disse que não prevaleceria, ela ia perder. Que ele está dizendo aqui, ele ia liquidar isso aí. Quando ele morreu, o que ele fez? Ele acabou com a lei, acabou com tudo que a lei tinha. A passagem que ele fala lá de Abraão, Abraão coloca fora a escrava, que é Agar, e seu filho. E se Agar representava o que, meu irmãozinho? Agar representava a lei, tá? A lei. E o filho, o que ela tinha lá? Só o filho, ela não tinha mais nada. Era só o filho. Ele diz, coloca ela fora e seu filho. O que quer dizer com isso aí, meu irmãozinho? É simples. Tira a lei fora do negócio e tudo que pertence à lei. Porque é Cristo que reina. É isso que está dizendo no final da Romano 10, 4. Está dizendo no final da lei é Cristo. Então acabou a lei, entrou Cristo. Então nós estamos na graça. Nós não estamos mais na lei. Nós estamos debaixo da graça. A graça de quem? Do Senhor Jesus. E aí nós precisamos dar muito carinho pelo nome do Senhor Jesus, só pelos benefícios pequenininhos que você consegue enxergar. Lá no profeta Joel, o que ele falou lá no profeta Joel no capítulo 2, no verso 28, 29, 30 e 31, que é para você entender bem esses quatro versículos, os quatro versículos, embora o 28 só é suficiente para você entender, mas de repente você fica em dúvida, os outros, o 31 te tira o resto das dúvidas, quando ele fala naquele grandioso dia, o dia do juízo final, é ali que está sendo falado isso, tá? Então é só para você ver, aí você vai lá em Paulo, em Romanos 5, ele disse lá, para provar o seu amor para conosco, ele derramou em vossos coração o seu Espírito. O Espírito Santo foi derramado em nossos corações. Deu do ano 70 para cá. Do ano 70 para cá, o Espírito nosso pertence a Deus, é santo. Não tem pecado, não tem que tirar nada dele, pecado nenhum. Ele dá ordem, ele manda. Então, nós mexe, nós faz qualquer coisa devido ao Espírito Santo que tem em nós. Caso contrário, não faríamos nada, meu irmãozinho. Entendeu? Essa aqui é a segunda parte. Aí a próxima, assim que Deus permitir, eu vou ver a terceira parte. Não está esse versículo, esse capítulo completo, não, 15, tá? Porque ele é muito grande.
Então, se for falar, aí é só mesmo para quem você está querendo mais entendimento, para você ir lá atrás, tem mais alguma dúvida. Porque se eu for falar mesmo aqui, você vai desligar o seu celular, já não compensa ficar escutando isso aqui, que vai ficar a noite toda falando e não vai entender nada, tá? Melhor de pouquinho e de acordo com que Deus vai abençoando, você vai entendendo que nem você toma um café de manhã, você almoça, aí mais tarde você toma um cafezinho de novo, mais tarde você janta, e assim você vai do mesmo jeito na palavra do Senhor, você vai aprendendo um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Quando você começar a ler ou falar da palavra e sentir muito alegre, que o Espírito Santo está te guiando no caminho correto. Tá certo, meus irmãozinhos? Graça e paz para todos vocês. E um ótimo final, uma ótima semana, que estamos no meio ainda, né? Uma ótima semana para todos nós, hein? Muito obrigado.